humanidade. Então a pergunta de número 8 diz assim: há outros deuses além de Deus? A resposta: só existe um único e verdadeiro Deus, que é o Deus vivo e verdadeiro. Muito bem, esse aspecto a respeito da existência de Deus como um único, a existência de um único Deus, ela contraria o pensamento pagão de que o Deus das Escrituras não é o único, né? Mas aqui a Bíblia apresenta Deus como sendo o único e verdadeiro Deus. Todas as outras divindades são construções e imaginações humanas, e a Bíblia apresenta Deus como único. Só existe um único e verdadeiro Deus. Essa afirmação ela é apresentada na ideia do monoteísmo, né? A ideia de que só existe um único Deus. Este pensamento ele é refutado principalmente pelos evolucionistas, que acreditam que a humanidade, por ser um processo evolutivo, ela começou não monoteísta, que o monoteísmo é uma versão moderna, é um conceito mais moderno de deidade, de crença religiosa, a crença em um único Deus. Segundo os evolucionistas, a humanidade começa imanista, ou seja, acreditando na existência apenas de espíritos, espíritos eternos, de espíritos poderosos, e que essa crença nos espíritos evoluiu para um politeísmo, uma crença em vários deuses, na existência de uma série de deuses, como nós vemos principalmente nas culturas gregas e romanas e egípcia, e daí surge o monoteísmo como uma terceira vertente, uma terceira opção. A Bíblia vai dizer o contrário, que na realidade o homem foi criado por Deus e que nesta criação ele é um ser religioso, consciente da existência de um único Deus, o seu Criador. Então, portanto, o homem foi criado, a humanidade surge monoteísta, acreditando na existência de um único e verdadeiro Deus, e que por conta da queda, por conta do pecado, essa religiosidade foi pervertida, e então o imanismo, a crença em espíritos, e o politeísmo, a crença em vários deuses, e a idolatria como uma terceira vertente, estas práticas, essas crenças são desvirtuações, são perversões da religiosidade natural. Então Deus criou o homem como um ser monoteísta, crente em um único e verdadeiro Deus, consciente da existência de um único Deus. O pecado produz a idolatria, o pecado produz o politeísmo, o pecado produz o imanismo, a crença na existência de espíritos poderosos. Então, a afirmação dos teólogos criacionistas, ela contraria exatamente esse ensinamento evolucionista de que o Deus da Bíblia não é o único, mas que há outros deuses, outra forma de crença. Qual é a diferença então desses pontos? O imanismo é a crença nos espíritos mais comum aos povos mais bárbaros, mais indígenas, mais tribais, né? Que acreditavam em espíritos que estavam na natureza, em espíritos que se manifestavam na natureza, em espíritos de ancestrais que se manifestavam, né? E quanto mais distante da civilização e principalmente da cultura aliancista, da cultura daqueles que fazem parte da aliança, do pacto de Deus, mais perversões religiosas você encontra. Então o imanismo é um deles,
o politeísmo é outro, é a crença na existência de vários tipos de deuses, e a idolatria é a veneração a algo ou a alguém como um Deus, que não necessariamente vários, pode ser um só. O idólatra é aquele que elege um objeto ou uma pessoa para fazer dele o seu Deus ou os seus deuses, e a este presta culto, e geralmente o materializa através de ícones, através da imagem, através de algum objeto de crença, como nós vemos isso aí ao longo da história da humanidade. Então, idolatria, politeísmo, animismo e outras formas de expressão religiosa, de crença e existência de deuses, elas são perversões, deturpações da religiosidade natural que Deus criou, colocou no homem, que é a consciência na existência de um único e verdadeiro Deus. A conversão, a salvação do pecador é o resgate da sua verdadeira religiosidade perdida pelo pecado, é o retorno a Deus, é a religação a Deus, é exatamente a reconciliação com Deus e um retorno ao monoteísmo bíblico, certo? Então, esta crença no único e verdadeiro Deus, ela está associada à nossa criação e à nossa redenção, à nossa salvação. Por isso que a Bíblia diz que quando nós somos salvos, somos libertos da idolatria, somos libertos das falsas crenças religiosas. Quero então convidá-los para nós lermos alguns textos. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4, alguém abre e leia. 1 Coríntios 8, versículos 4 a 6. 1 Deuteronômio 6, 4. Então a Bíblia diz que só existe um único e verdadeiro Deus, que não há outro ou outros deuses. Tudo fora de Deus é falso Deus, falsos deuses. O que existe no campo espiritual são os demônios e Satanás, que também de alguma forma invocam para si algum tipo de veneração e de adoração, mas que também não são deuses, são criaturas criadas pelo próprio Deus, caídas, mas criaturas criadas por Deus. Deuteronômio 6, versículo 4, alguém leia, por favor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então, Moisés falando para Israel, dizendo: ouve, Israel, o Deus que se revela a ti é o único. Isso ele está contrariando tudo que existia em torno e ao redor de Israel, ou seja, os imanismos, as idolatrias e as práticas politeístas que existiam entre os povos pagãos. Ele diz: tudo que se apresenta como religiosidade, como espiritualidade, entidade religiosa nos povos fora de Israel são falsos. Ouve, Israel, o Deus que a ti fala, o Deus que a ti se dirige é o único, não há outro Deus, só existe um Deus. Por isso que é errado nós dizermos que no final das contas todos nós adoramos a Deus. Isso não é verdade. Que o Deus dos muçulmanos é o mesmo do Deus cristão, isso não é verdade. Ainda que eles tentem criar algum tipo de associação, isso não é verdade. Deus, o Alá, que é apresentado no islamismo, não é o Deus que se revelou a Israel e que se revelou de maneira plena em Cristo. É uma entidade totalmente outra, totalmente contrária àquilo que a Bíblia ensina, que se revela através de Cristo e através dos seus profetas, e não através de um falso profeta chamado Maomé, de maneira nenhuma. Então, nós não cremos no mesmo Deus. Deus é o mesmo. No final das contas, Deus tem apenas nomes diferentes em todas as religiões. Isso não é verdade. O único e verdadeiro Deus
se revelou de maneira especial e única através dos profetas de Israel, através dos apóstolos de Cristo no Novo Testamento. Só e somente. O Deus verdadeiro se revelou através do processo da revelação profética em Israel, que culminou na revelação de Cristo. 1 Coríntios capítulo 8, versículos de 4 a 6. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo não é, de si mesmo nada é no mundo, e que não há senão um só Deus. Porque ainda que há também alguns que se chamem deuses, quer no céu ou sobre a terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por ele. Muito bem, o apóstolo Paulo está combatendo a prática idólatra nos povos, nos templos pagãos de Corinto e de todo o reino e de todo o império romano naqueles dias. Ele está dizendo assim: olha, vocês não devem estar lá, porque estando lá, vocês se associam com o espírito idólatra dos pagãos, que veneram e adoram as imagens, os ídolos criados por eles, que por si só não são nada, mas vocês estando lá, vocês estão se associando a eles. Então é pecado porque vocês se associam à idolatria deles. Então ele diz: os ídolos não são nada, não valem nada, não existem. O único Deus se revelou em Cristo, ele diz, cuja relação nós estabelecemos nele, em Cristo. Então ele vai dizer: vocês não devem participar porque é um ato de rebelião contra Deus, mas não porque vocês estão de fato, de verdade, se relacionando com um outro tipo de Deus. Não, é uma afronta a Deus, é um adultério espiritual, mas não porque os ídolos existam, não porque os deuses pagãos existam, mas porque é uma afronta a Deus. Ele diz: eles por si só não são nada, nem existem. Então ele está dizendo que os ídolos criados não existem. Claro, é óbvio que ele está se referindo à imagem de deuses imaginados, mas também nós temos exemplo de ídolos que não valem nada, ainda que representem seres que existiram, como por exemplo, a própria imagem de Jesus Cristo crucificado é a imagem de alguém que existiu e continua existindo, mas sua imagem física, materializada, não tem valor nenhum, não representa Cristo, não existe como entidade religiosa, espiritual, não existe como meio e canal de conexão com Cristo. O ídolo, a imagem de escultura, não tem valor, ainda que representem seres que existam, como os anjos, como imagens de servos do Senhor que existiram no passado, como a idolatria praticada pelo catolicismo romano, que é a fabricação de imagens e ícones dos servos de Deus que existiram na igreja de Cristo, como Maria, José, Antônio e tantos outros, e alguns que nem existiram, que foram apenas fruto de imaginação das pessoas, que ninguém sabe quem é, mas outros que existiram, suas imagens, seus ícones não têm valor nenhum, não representam de fato e de verdade aqueles que de alguma forma é a projeção da imagem ali, não tem valor nenhum. Então ele está dizendo que os ídolos criados e suas imagens não têm valor, não existe, e se existe a figura representada, aquela imagem não tem valor espiritual, nem conexão espiritual. Uma pessoa não é abençoada porque se curva diante da imagem de Jesus Cristo. Ele não tem aproximação nem relação com Cristo porque se curva diante da imagem de Jesus Cristo. Sua imagem, seu ícone, sua figura, sua imagem de escultura não tem valor.
Então ele diz: Deus é único e todas as projeções, todas as imagens, todos os ícones, os deuses criados e imaginados não existem, não vale nada. Mas por que então nós nos preocuparmos com isso? Por que então nós não devemos? Se não existe, se não tem valor, se aquele objeto por si só não tem valor, então não tem problema nenhum eu orar para ele. Tem problema no que eu estou fazendo. Que quando eu oro diante de uma imagem, quando eu venero uma imagem de escultura, eu estou ofendendo a Deus, eu estou provocando o ciúme de Deus, eu estou desprezando a maneira como Deus quer que eu me relacione com Ele, que não é através de uma imagem de escultura, mas do exercício dos meios espirituais de adoração em Cristo, que é a oração, que é o culto, que são os elementos espirituais que estabelecem o culto, e não o uso de ícones, e não o uso de objetos, e não o uso de imagens. Quando eu faço isso, eu estou sendo idólatra, porque eu estou usando meios não autorizados, mesmo sob a alegação de que eu estou querendo adorar o verdadeiro Deus. Então é idolatria também tentar adorar o Deus verdadeiro pelos meios errados. Então, quando o católico romano tenta se aproximar de Cristo através da imagem de Cristo, ainda que sua intenção seja se aproximar de Cristo, ele está sendo idólatra porque ele está querendo se aproximar de Cristo pelo meio que Cristo não estabeleceu para a conexão com Ele. Este é o ponto. Tentar se aproximar de Deus pelos meios errados também é idolatria. Então ele vai dizer que os crentes de Corinto não deveriam se associar com esta forma idólatra de adoração, porque os ídolos os deuses ali representados não existem, e os ídolos e os ícones não têm valor em si mesmo. Jeremias capítulo 10, de 10 a 12, e 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Alguém abre e leia, por favor. Jeremias 10, de 10 a 12. Jeremias 10, de 10 a 12. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é Deus vivo e o Rei eterno. O seu furor tem na terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim diz os deuses que não fizeram os céus e a terra, desaparecerão da terra e debaixo dos céus. O Senhor fez a terra pelo seu poder, estabeleceu o mundo com sua sabedoria e com a sua inteligência estendeu os céus. O profeta diz que Deus, o Deus que se revela a Israel, é o único, mas que os ímpios não reconhecem isso, os povos pagãos não reconhecem isso, mas eles perceberiam a exclusividade de Deus pela manifestação de sua ira. Ao manifestar a sua ira, os povos tomariam consciência de que o Deus que habita em Israel, que se relaciona com Israel, é o único. Porque o que se acreditava era que cada nação tinha o seu próprio Deus, ou seus deuses. Israel tinha o seu Deus, o Egito tinha os seus deuses, e que todos eles eram reais e lutavam pela sua nação, pela nação que acreditava e venerava ele. Deus, através de seus profetas, vai dizer que na realidade ele é o único e que todos os outros são imaginação, invenção, e que muitos deles tomariam consciência disso quando vissem que Deus, que criou não só Israel, mas criou todo o mundo, e que governa não só Israel, apesar de governá-lo de maneira especial, governa também o mundo. Eles viriam, eles teriam consciência pela manifestação do poder de governante soberano que Deus exerce sobre todos os povos. Então eles viriam que, como é que eles teriam prova disso? Por exemplo, eles teriam, por isso que havia muitas guerras naquele momento, naqueles dias,
Por que Israel empreendeu muitas guerras, principalmente na região ali da Palestina, principalmente entre aqueles que formavam a Cananeia, aquela região de Canaã, principalmente para mostrar que o Deus de Israel era o único. Quando Deus ordenava que Israel destruísse um povo totalmente, ali não era só a punição de Deus sobre a impiedade daquele povo, mas era uma maneira de Deus mostrar que a crença, não só a prática, mas a crença daquele povo era falsa, porque ela se fundamentava na existência de falsos deuses. Então, quando eles invocavam seus deuses, quando eles ouviam falar que Israel se organizava, se arquitetava para se dirigir em direção a eles, para matá-los, para destruí-los, eles começavam a invocar seus deuses, fazer as suas preces, realizar as suas cerimônias, e isso não servia de nada. Quando Israel chegava com a ordem de Deus e com a certeza de que Deus estava com eles e que aquele povo ia ser destruído, não tinha nada que impedisse. Isso fica muito claro na própria saída do povo de Deus do Egito. O Egito, símbolo de toda a perversão, de toda a escravidão, de toda a opressão, de toda a idolatria. Havia uma série de deuses, a crença era politeísta, eles criam em deuses que dominavam em várias áreas. Alguns teólogos acreditam que cada praga que Deus dá, aquelas 10 pragas que Deus manda por meio de Moisés e de Arão para o Egito, cada praga daquela está associada a um deus, a um tipo de crença no Egito. Quando, por exemplo, a água do Egito, do rio Nilo, se transforma em sangue, ele está atingindo diretamente a crença de que havia um Deus que governava e dominava e reinava no rio Nilo, que era o Deus do rio Nilo. Eles acreditavam em um Deus que controlava a natureza, geralmente associada à ideia de rã. E aí quando Deus manda a praga das rãs, que acaba com tudo, cada praga ela está associada a um tipo de Deus, a um tipo de crença no Egito. Deus humilhando os deuses que eles acreditavam, dizendo que eles não existem, eles não têm poder, que quem controla o mar, o rio, a natureza, quem controla o tempo, tudo mais, inclusive a vida. Eles acreditavam na deusa da fertilidade, na deusa da vida. Deus vem e mata o primogênito, que é a última praga. Ele está então mostrando que nenhum daqueles deuses que eles inventaram existe. Não tem um Deus que domina o mar, não tem um Deus que domina o vento, não tem um Deus que domina a natureza, não tem um Deus que domina a terra, não tem um Deus que domina o fogo. Existe um único e verdadeiro Deus, que se revela a Israel e através de Jesus Cristo. Então ele está dizendo, os povos verão a ira de Deus e perceberão que Ele é único. Deus humilhando os deuses falsos, dizendo que eles não poderiam. E aí tem um exemplo interessante de Elias e os profetas de Baal. A crença a Baal crescendo dentro de Israel por conta de Acabe e de Jezabel, principalmente de Jezabel, que dá abertura a essa prática idólatra em Israel, estabelece templos, sacerdotes para adorar o Deus Baal, o Deus idólatra, um Deus criado. E aí há aquele famoso embate, aquele famoso fight entre Elias e os profetas de Baal, quando ele faz um teste. Vamos ver o Deus que existe. Nós vamos invocar nosso Deus, cada um o seu Deus, e o Deus que responder, este é o que existe, este é o verdadeiro. E então nós conhecemos a história que os profetas de Baal passam praticamente todo dia invocando o seu Deus e nada acontece. E quando Elias simplesmente ora e há uma manifestação do poder de Deus. Eram formas de Deus humilhar aquele povo, aquelas crenças falsas, mostrar que há um único e verdadeiro Deus.
Então não é egoísmo, não é presunção cristã dizer que o Deus cristão que se revela na pessoa de Cristo é o único, é o exclusivo, é a verdade que nós devemos afirmar. Se não afirmarmos e não ensinarmos, nós estamos praticando idolatria, nós estamos praticando um ecumenismo falso, nós estamos negando a Deus. Então, o Deus que se revela nas Escrituras é o único, e Ele exige que, e mesmo aqueles que se consideram cristãos, se chamam cristãos, mas que não adoram o Deus das Escrituras conforme as Escrituras, também está adorando um falso Deus, ainda que esteja se referindo ao verdadeiro. Alguém lê aí 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9 e 1 Timóteo 2, versículo 5. Paulo vai então colocar em termos práticos o que é a conversão, o que é a salvação de um pecador. Ele vai dizer que a salvação do pecador é a transição da idolatria, do politeísmo, do animismo, de todas as formas de expressão religiosa falsa, para a verdadeira religiosidade, que é a crença no único e verdadeiro Deus que se revela em Cristo. Veja, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 9. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que a repercussão teve nosso mérito no nosso meio, e como deixamos de nos converter a Deus para servir o Deus vivo e verdadeiro. Paulo está dizendo para os crentes da Tessalônica, uma região predominantemente pagã, dizendo que quando eles se converteram a Cristo, quando eles foram salvos em Cristo, quando o Evangelho chegou, quando eles foram transformados, ele vai colocar em termos práticos, religiosos, e assim: vocês passaram dos ídolos, dos falsos deuses, para o Deus único, vivo e verdadeiro. Aqui ele acrescenta uma expressão interessante: o vivo, o que existe, o que tem vida, o que tem fôlego. O resto é tudo falso, morto, inexistente. Então ele diz: vocês transitaram do falso para o verdadeiro, dos ídolos para o único, verdadeiro e vivo Deus, aquele que existe de fato e de verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5. Alguém abre e leia, por favor. Portanto, há um só Deus e um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus. Então o homem só conhece a Deus, só tem uma relação correta com Deus, só redescobre o único e verdadeiro Deus através do seu mediador humano, que é Jesus Cristo. Então ninguém está numa relação correta com Deus fora de Jesus Cristo. Por isso que todas as outras religiões não cristãs e cristãs não bíblicas são falsas, deliberadamente falsas, e devem ser denunciadas como falsas. E é para isso que o Evangelho nos chama, para proclamar o verdadeiro Deus que se revela em Jesus Cristo e que é mediado por Ele. Então significa que nós só chegamos a Deus, nós só nos reconectamos a Deus através de Jesus Cristo, que é o papel dele, é nos reconciliar com o único e verdadeiro Deus. Se só existe um Deus, então por que nós falamos de Pai, Filho e Espírito Santo? Por que nós falamos então da Trindade? Que esse é o ponto 9
que nós vamos ver semana que vem. Se só existe um Deus, como entender então a Trindade? Como entender a existência de três indivíduos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e ao mesmo tempo entender que só existe um Deus? Não há muita dificuldade nisso em termos simples. Nós não temos como adentrar nos detalhes, mas aquilo que é informado de maneira simples serve para nós. Ou seja, que Deus, ele é um em um sentido e três em outro sentido. Então não há contradição, não há nenhum tipo de problema aí quando a Bíblia afirma que Deus é um e subsiste em três. Ou seja, Deus em um sentido é um, em outro sentido três. Ou seja, Deus é um quanto à sua natureza, quanto ao seu ser. Só existe uma divindade, só existe uma entidade divina, Deus. Só que este ser divino subsiste em três pessoas. Então, quanto à sua natureza, quanto ao seu ser, Deus é único. Só existe um Deus. E este Deus é formado por três pessoas distintas, mas que são iguais em poder, glória, majestade. Então Deus é único, só existe uma entidade, só existe um ser divino, mas este ser divino é formado por três pessoas diferentes. Há dois tipos de exemplos dados, há duas ilustrações que tentam ajudar a gente a compreender isso. Elas não são perfeitas, mas dão uma pequena ideia, que é a questão da água em seus três estados, né? Líquido, gasoso e sólido, que seria uma forma de explicar a unidade de Deus quanto um ser divino, que aí é representado na água como uma fórmula única, mas as três pessoas representadas nos estados distintos da água, seu estado sólido, seu estado líquido e seu estado gasoso. Não é perfeito isso, mas dá uma ideia para nós de que a água continua sendo água no seu estado líquido, no seu estado sólido e no seu estado gasoso, e que Deus é Deus no Filho, é Deus no Pai, é Deus no Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, tem todas as características, os atributos plenos de Deus, do ser divino. O Espírito Santo, o Filho, tem todas as características plenas de Deus, e o Pai tem todas as características, tem todos os atributos plenos de Deus, e que os três estão em uma unidade espiritual, mas em uma distinção pessoal. São pessoas distintas, são pessoas separadas quanto à sua existência, mas quanto à sua relação, quanto ao seu poder, quanto ao seu ser, iguais. Um outro exemplo que é dado é a relação que há entre a energia, fogo, energia e calor, que é uma relação mais complexa, mas que também de alguma forma dá uma ideia para nós da maneira como Deus subsiste em suas três pessoas. Nós vamos detalhar melhor isso na pergunta de número 9, quando nós vamos ver a Bíblia mencionando cada uma das pessoas, suas qualidades, e mostrando que de fato o Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus, que os três formam a plenitude da divindade que se revela a nós em Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje nós vamos ficar aqui, nós vamos apenas ficar neste ponto, afirmando que só existe um único e verdadeiro Deus, que é aquele que se revela nas Escrituras, na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Que todas as outras formas, todos os outros deuses, todas as outras formas de crença fora da crença do único e verdadeiro Deus são falsos e devem ser negadas por nós, e que a tentativa de adorar este Deus verdadeiro da maneira que Ele não revelou
também é falsa e é uma idolatria. Que Deus nos abençoe, nos dê um entendimento completo e real a respeito dele. Ele nos abençoe. Amém.